Caríssimos alunos, professor engenheiro Pedro aqui para nossa atividade Mapa de Ciências do Ambiente. É uma atividade um pouco aí, vamos dizer assim, diferente, né, do que os alunos estão acostumados. Fala um pouco do contexto da indústria têxtil, mais textual, etc., mas muito importante para a carreira aí, que todo engenheiro tem que, incluído aí no ramo industrial, é muito válido, né, que tenha um conhecimento em meio ambiente, sustentabilidade, que tenha um conhecimento também em segurança do trabalho. Isso é muito importante, né, para engenharias em geral. Tá precisando de ajuda aí, tá com uma correria do dia a dia, não está conseguindo tempo para fazer as coisas como gostaria? Entre em contato conosco, né, nós estamos aqui para ajudá-lo na resolução tanto das atividades quanto do mapa. Vamos à leitura aqui da contextualização do mapa. Que é um breve resumo de uma notícia, né, comentando um pouquinho sobre a indústria da moda. Vamos ler aqui rapidinho. Não serão raras as críticas à indústria da moda acerca de questões sociais e ambientais. Com mais acesso à informação, o público está mais consciente, exigindo a sustentabilidade das marcas. Vale dizer que os impactos dos negócios da moda são relevantes e fazem parte de uma agenda pública global. Estima-se que a indústria da moda seja o segundo maior consumidor de água, segundo a Global Fashion Agenda, 1,5 trilhão de litros de água por ano, né? E isso daqui o professor de vocês tirou desse artigo aqui, ó. O professor deu uma lida aqui, né, os impactos da indústria têxtil e da moda no meio ambiente. Um artigo que comenta um pouquinho sobre a tal da fast fashion e algumas empresas aqui brasileiras, né? Algumas ideias de, vamos dizer assim, de roupas, enfim, mais sustentáveis, né? Alternativas aí para mudar um pouco o panorama. Porque existe um mercado, toda uma história obscura aí por trás disso que não é muito comentada, né? Então, tanto uma certa desordem na poluição ambiental, né? Porque sobretudo os corantes e os produtos químicos utilizados, né, no tingimento das roupas, lançada no efluente, isso aí dá uma dor de cabeça, né? E também tem muito trabalho escravo, trabalho infantil, etc, etc, em países aí de inúmeras nacionalidades, que é bicho feio, resumindo a história, né? Agora vamos falar um pouquinho sobre o ciclo do processo, para que você entenda e vá percebendo aí quais são os pontos principais do mapa. Ou seja, o mapa ele pede que você analise os impactos ambientais que as etapas do processo em si podem trazer, né, de efeitos aí na natureza. Então, entendendo o processo fica mais fácil. Vamos lá. Bom, vamos pegar então bem do começo, né? O primeiro ponto que nós temos que conhecer quando dizemos de indústria têxtil são as fibras, ou seja, né, são das fibras que vai surgir o fio, ou seja, a principal matéria-prima na indústria têxtil, né? Existem três tipos de fibras: as fibras naturais, que são de origem animal ou vegetal, ou seja, de origem animal, por exemplo, a lã, né, tem o casulo do bicho da seda, né, são origens animais. Origens vegetais, o algodão, por exemplo, é o exemplo é o mais utilizado, né, é o majoritário, o algodão. Mas tem também o linho, por exemplo, que é do caule, né? Temos também as fibras artificiais, ou seja, produzidas pelo homem a partir de fibras naturais. Então o homem se utiliza das propriedades da celulose, ou seja, naturais, e por processos fabris consegue-se chegar em fibras artificiais. E as fibras sintéticas, né, tem uma definição aqui, ó, processos complexos de síntese utilizando matérias-primas que raramente são disponíveis na natureza. Ou seja, por exemplo, existem fibras sintéticas que são a partir do petróleo. Agora tem fibras também que estão sendo feitas a partir, né, do reuso, da reciclagem da garrafa PET, etc, etc. Né? Exemplos, né, por exemplo, poliéster, nylon, enfim, são fibras sintéticas. Tá? E também existem as fibras, né, no caso, que
que não no que diz respeito à origem, mas também existem as misturas, né, dessas fibras, né? Por exemplo, algodão com poliéster, né, uma fibra misturada, etc, etc, que são aí várias opções que hoje em dia existem no mercado têxtil. Agora sim, vamos entender lá o processo, né? O primeiro processo que quando se fala na indústria, a gente já pensa na fiação, ou seja, a utilização dessas fibras, né, logo que elas chegam na indústria, para que elas se tornem um fio. Aqui, ó, fiação, textinho que está lá todo no enunciado do mapa, né? Vamos entender o que é. Então, ó, essa etapa basicamente transforma as fibras em fio, com as quais é possível iniciar a produção de um tecido propriamente dito. O processo se inicia com a preparação das fibras, que envolve a abertura, remove as impurezas, a cardagem, ou seja, faz mechas desse material, e passadores, que uniformizam o peso e comprimento de cada unidade. Após isso, ela é fiada, né? As mechas são fiadas para realmente que se torne o fio. Pode ser penteada, convencional ou não convencional. Ou seja, pensando sobretudo no algodão, né? O algodão ele sai lá do plantio, ele sai o que é chamado de pluma, né? Então essa pluma chega na indústria, passa por um beneficiamento, né? E daí quando chega lá no processo de fiação, ainda existe aí lá uma certa, né, um processo de remoção de impurezas, etc. Uma limpeza, porque sempre fica alguma coisinha residual, né, do plantio, seja uma poeira, um pouquinho de terra, não sei, uma casquinha, enfim, né? Alguma sujeirinha vai ter, para que daí sim é feito como que uma uniformização dessas plumas, né? Que a pluma chega compactada, então ela é descompactada, ou seja, ela vai ser separada de novo, né, em pedacinhos, em bolinhas, e essas bolinhas precisam passar por um processo de uniformização, para daí sim ter a cardagem, ou seja, eles fazem como se fosse uma corda, né, um fio mais grosso, que é colocado no latão, que eles chamam, né, no contexto industrial, e depois desse latão, vamos dizer, dessa mecha, essa corda maior, que ela vai ser transformada no fio, ou seja, na espessura mais fina. Tá, vou mostrar uns trechinhos aqui do processo, e daí agora lembrando disso que eu falei, você visualizando, você vai conseguir entender. A próxima etapa que está lá no mapa, né, malharia e tecelagem, ou seja, onde serão realmente feitas as malhas, né, o tecido em si, a partir desses fios que já está no rolinho lá, bonitinho, igual você viu na etapa anterior, né. Vamos dar uma lida aqui, ó. O objetivo dos dois processos é produzir um tecido plano a partir dos fios. A tecelagem é responsável por trançar os fios de trama longitudinais e ardume e ardidura horizontais. Já a malharia obtém malhas a partir do entrelaçamento dos fios na mesma direção. Então vamos visualizar o processo, que vai ser bem mais fácil de entender.
Por fim, temos aqui a etapa de beneficiamento. Nesta etapa, modificações físico-químicas, tais como tingimento, textura, brilho, etc., são realizadas nos tecidos. O processo pode ser subdividido em 3 etapas: beneficiamento primário, secundário e acabamento. Aqui, agora sim, realmente no que tange, né, a preservação ambiental, aqui o bicho pega. Vamos dizer assim, nas outras etapas, tem impactos ambientais? Tem a geração de inúmeros resíduos sólidos, né, desde lá da lavoura, etc., do algodão, até a formação dos fios, etc., né? É pó, é agulha, é metal, é plástico, é rolo, é papelão, tubo de papelão, é não sei quanto. É muita coisa que gera, né? Resíduos sólidos, é retalho de tecido, etc, etc, né? Daí pensando também em ruído ali nos teares, né? É um barulho assim que é enlouquecedor, né? É muito alto, muito intenso, né? Os ruídos, ou seja, também aí uma poluição da ordem sonora, né? Mas agora no beneficiamento em si, nós vamos pensar sobretudo a preocupação com os efluentes, né? Que serão depositados nos corpos hídricos. Aqui realmente o bicho pega. Por quê? Porque tem muito corante, compostos químicos complexos, né, que são misturados à água para dar cor às roupas, aos tecidos, enfim. E a água fica com uma cor, vamos dizer, tremenda, né? Fica roxa, fica azul, fica vermelha, enfim. Fora toda a quantia de metais pesados e compostos que, se jogados no corpos hídricos, vão dar muitos problemas, né? Bom, o excesso de cor prejudica a fotossíntese, porque você meio que deixa a água com características opacas, né? Entre aspas é isso, tá? É muito mais complexo que isso. O oxigênio dissolvido na água altera tudo, etc. Nossa, é todo um problema muito grave. Vamos dar uma olhadinha também nessas etapas e baseado nesses contextos aqui, nessa conversa que a gente teve, você com certeza já conseguiu identificar aí os 3 principais, né, impactos ambientais da indústria têxtil.